Quero conversar com você sobre um livro que eu gostei bastante e eu estou me referindo ao Caminho da Servidão, do Friedrich August von Hayek. Esse é um clássico das ideias liberais. O Hayek debate muito aqui nesse livro sobre política e também sobre a liberdade econômica. Algo que é importante a gente lembrar é que o Hayek ganhou o Prêmio Nobel de Economia. A tese central desse livro foi esboçada em 1938, um ano antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial, porém só foi realmente publicado em 1944, um ano antes da Segunda Guerra Mundial chegar ao fim. Embora o Hayek ele fosse austríaco, ele praticamente se criou na Inglaterra, porque ele se mudou ainda muito cedo para lá, então ele se considera um inglês, e esse livro, inclusive, é dedicado exclusivamente aos ingleses. De início, esse livro foi rejeitado por muitas pessoas, o público inglês não gostou muito desse livro, e muitas vezes até tentavam refutá-lo. Algo engraçado é que o Hayek sabia que esse livro iria ofender muitas pessoas. Aqueles que, como é uso hoje em dia, procuram motivos interesseiros em toda declaração de opinião política, talvez me seja permitido acrescentar que tenho todas as razões possíveis para não escrever ou publicar esse livro. Ele certamente ofenderá muitas pessoas com quem gostaria de manter relações amigáveis. Forçou-me a pôr de lado a atividade para a qual me sinto melhor qualificado e a que atribuo maior importância a longo prazo. E, acima de tudo, sem dúvida, prejudicará a acolhida aos resultados do trabalho mais estritamente acadêmico a que me impelem todas as minhas inclinações. Aqui teremos uma clara e evidente crítica ao socialismo e, basicamente, o que o Hayek vai nos dizer é que o socialismo não funciona e que o socialismo é o verdadeiro caminho da servidão. O Hayek defende o individualismo e o direito à propriedade privada e contesta as ideias de individualismo e também da planificação da economia. No capítulo 3 dessa minha edição, que será abordado sobre individualismo e coletivismo, olha só a frase que dá início ao capítulo. Os socialistas acreditam em duas coisas absolutamente diversas e talvez até contraditórias: liberdade e organização. Para compreendermos esse livro, deve-se primeiro entender o que é o socialismo. Lá no século XVIII, alguns filósofos, como Saint-Simon, Robert Owen, começaram a imaginar como seria uma sociedade sem classes sociais e com mais igualdade. Esses filósofos, eles foram fortemente influenciados pela obra Utopia, do Thomas More. Dentro do cenário social após a Revolução Industrial e também com as péssimas condições de trabalho, criou-se dois grupos, o proletariado e também a burguesia. Na tentativa de resolver esses problemas e com o intuito de que todos enriquecessem juntos e através do trabalho, surge então o socialismo, que é um sistema econômico que visa buscar igualdade e também de manter os bens de produção como bens coletivos. Essa vertente do socialismo é conhecido como o socialismo utópico. O que sempre fez do Estado um verdadeiro inferno foram justamente as tentativas de torná-lo um paraíso. Eu não sei se vocês sabem, mas existe a distopia e a utopia. A distopia imagina-se um futuro catastrófico, onde uma sociedade ela é governada por governos autoritários, totalitários. É um regime, uma ditadura, né? É uma sociedade que se encontra em pleno caos. E na utopia imagina-se uma sociedade futura belíssima, perfeita, onde todos são felizes e vivem no paraíso. É conhecido como o socialismo utópico, tanto influenciado pela obra Utopia, do Thomas More, quanto também porque esses filósofos, eles apenas deixaram uma teoria e não deixaram como que deveria se alcançar essa igualdade, essa sociedade mais justa. Mas somente no século XIX, com as obras do Manifesto Comunista e o Capital, surge uma ideologia elaborada por Karl Marx e Friedrich Engels, onde nascerá uma outra vertente do socialismo, conhecido como o socialismo científico ou marxismo. E é aí que o Karl Marx vai dizer que só será possível alcançar uma sociedade mais igualitária, mais justa, através de uma revolução do proletariado, que prevê basicamente um estado totalitário a qual tudo lhe pertence, e que seria responsável pela distribuição de renda, bens de produção e também da propriedade. Eu vou falar uma coisa aqui rapidinho com vocês, é que todas as frases de início de capítulos desse livro são sensacionais, eu achei elas incríveis. Olha só o que diz a frase que dá início ao capítulo 7. O controle da produção da riqueza é o controle da própria existência humana. No capítulo 7 será abordado sobre o controle econômico e também sobre o totalitarismo. Assim, o Estado passaria a controlar o que produzir, onde comprar, para quem vender, quanto produzir e qual preço. Ter as nossas atividades econômicas controladas significa ser controlados sempre, a menos que declaremos em cada caso o nosso propósito específico. Mas como cada declaração de propósito dependeria de aprovação de autoridade,
todos os nossos atos seriam realmente controlados. E a próxima vertente do socialismo é conhecido como o socialismo real, onde a teoria, as ideias, seriam agora colocadas em prática. A primeira tentativa, ao contrário do que muitas pessoas pensam, de que a Rússia foi o primeiro país socialista, na verdade, o primeiro país a tentar implantar essa teoria de socialismo foi a França, lá no século XIX, e que ficou conhecido como Comuna de Paris, só que não deu muito certo porque esse período durou apenas 72 dias. Porém, a Rússia foi o primeiro país na qual o socialismo ele fez sucesso entre muitas e muitas aspas. Em 1917, o que era para ser uma revolução em busca de uma sociedade mais justa e de igualdade, na verdade se tornou uma revolução e uma ditadura do proletariado. A Rússia transformou-se num monopólio do Partido Comunista, liderado por um dos maiores ditadores da história, Lenin e Stalin. Eu não sei se vocês sabem, mas durante o regime militar aqui no Brasil, em 1964, existiam uns grupos de esquerda que eram contra a ditadura militar, mas eram a favor e lutavam para ser instaurado aqui no Brasil uma ditadura do proletariado. O hábil disseminador de propaganda terá então o poder de manipular as mentes da forma que lhe aprouver, e mesmo as pessoas mais sagazes e independentes não poderão evitar de toda essa influência se permanecerem por muito tempo isoladas das demais fontes de informação. Inclusive, muitos dos integrantes desse grupo estão vivos até hoje e são super aclamados pelas pessoas por possivelmente terem lutado aí pela liberdade. Liberdade, um termo tão usado nos estados totalitários como em qualquer outro lugar. Pode-se mesmo dizer que, sempre que a liberdade que conhecemos foi aniquilada, isso se fez em nome de uma nova liberdade prometida ao povo. O totalitarismo, ouve-se dizer, é um sistema poderoso tanto para o bem como para o mal. E o fim para o qual é usado depende inteiramente dos ditadores, aqueles que julgam não ser o sistema que cumpre recear, e sim um perigo de que ele venha a ser dirigido por maus indivíduos, poderiam até ser tentados a prevenir esse perigo, fazendo com que ele fosse estabelecido antes por homens de bem. Todos os países que já tentaram implementar o socialismo, ou que ainda aderem a essa ideologia, podem perceber que houve ou ainda existe muita opressão, ditadura, fome, miséria e morte consequentemente. Uma frase de Trotsky já diz por si só: num país em que o único empregador é o Estado, oposição significa morte lenta por inanição. O velho princípio, quem não trabalha não come, foi substituído por outro: quem não obedece não come. Uma outra frase que eu quero compartilhar aqui com vocês é: não nos tornaremos mais sábios enquanto não aprendermos que muito do que fizemos era pura tolice. Agora, resumindo o socialismo em poucas palavras, o socialismo é o controle do Estado, e o controle do Estado é a falta de liberdade. E aqui na capa do livro tem uma frase que diz que o socialismo, em todas as suas formas, é contrário à liberdade. Certa vez eu ouvi que se você encontrar as palavras socialismo e liberdade na mesma frase, ela é mentirosa. E por fim, eu só tenho uma coisa a dizer: leiam este livro, pelo amor de Deus, porque ele é maravilhoso, ele é esplêndido, ele é perfeito. Então, leiam O Caminho da Servidão, do Friedrich Hayek. Eu poderia passar horas e horas falando sobre esse livro aqui com vocês e o quanto eu gostei dele, mas eu quero mesmo que vocês leiam esse livro e que vocês tirem as suas próprias conclusões. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, e se caso vocês tiverem ouvido algum barulho de fundo aí, é porque tinha pessoas aqui brincando na rua da minha casa, então, como sempre, né, me desculpem. E não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreverem no canal caso não for inscrito, e não esqueça também de deixar aquele seu comentário maroto, seu feedback, porque eu amo ver os comentários de vocês, estou sempre respondendo todos vocês. Comentem aqui se você já leu algum livro do Hayek, se você já leu O Caminho da Servidão, ou depois desse vídeo ficou com vontade de ler. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!